Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba a nossa confissão, o nosso louvor, as nossas orações cantadas a Ti, que expressam a nossa consciência de que Tu és digno de todo louvor, honra e glória, e de que precisamos de Ti, carecemos de Ti, sabemos que salvação só vem do Teu nome. Então, uma vez mais, Senhor, salva-nos de nossos dramas, das nossas lutas, salve-nos, Senhor, de tudo aquilo que aflige o Teu povo, e venha com o Teu poder, com a Tua graça sobre graça, com poder que renova-nos em nossas fraquezas, com poder que nos dá força para crer no amanhã, até o nosso encontro contigo, dia da Tua grande vitória, Senhor. Continue conosco e fale mais aos nossos corações, pois oramos e aqui estamos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, meus irmãos, ainda em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Glória ao Senhor por essa manhã de vida. O inverno tarda a chegar, mas o Espírito, uma vez mais presente nesta nova estação e neste agrupamento que aqui se reúne, bendito seja Deus. Lucas 24, verso 28. Nós vamos ler até o verso 32 e diz assim o texto. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Oremos uma vez mais. Continue conosco, Senhor, e não só conosco, mas também com as nossas crianças que recebem nesta hora as boas novas do Evangelho. Abençoe cada um dos pequeninos, cada um dos professores, e que sejam eles também cheios do Teu poder, e que todos os nossos filhos se tornem discípulos do Senhor Jesus. E agora, Senhor, abre a nossa atenção e entendimento, e fale ainda mais conosco, pois cremos no Teu poder e na Tua palavra, e oramos em Teu nome. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós iniciamos nesta manhã uma nova estação rumo ao Pentecostes. Essa estação, ela se inicia logo após a Páscoa e tem o seu ápice no 50º dia. Essa festa é chamada originalmente lá na lei de festa das semanas, no hebraico Shavuot. E ela se resume em, para aqueles que estão anotando, isso é fundamental. Primeiro, gratidão pelas primeiras colheitas. Quando o povo, dependendo literalmente da sua agricultura no mundo antigo, começavam a colher, eles expressavam a fé de que Deus não daria só as primeiras colheitas, mas que Deus daria até o fim das colheitas. Por ter só a primeira colheita, não seria garantia de subsistência e de sobrevivência. Então, no início desta festa, era quando ofertas eram levadas ao Senhor, junto com a gratidão. Deus deu as primeiras, Deus dará também as segundas. Nesse primeiro ato, nesse primeiro momento, também Deus havia deixado claro para o povo: sim, vocês celebrarão as primeiras colheitas, mas vocês, todas as vezes que colherem das primeiras às últimas,
deixe algo no campo para 2 grupos de pessoas. Primeiro, para o necessitado. Segundo, para o estrangeiro. Não colham tudo, de modo que a sociedade vai saber, aqueles que precisam, que durante a colheita, alguém não vai colher tudo, então eu vou poder ir lá, pois eu sou estrangeiro nessa terra, ou sou necessitado. Então a gratidão não era só para aqueles que plantaram e iriam colher, porque Deus deu as colheitas, mas um exercício de amor que deveria ser exercido pelo povo, ao deixar um pouco da plantação para aqueles que têm a sua necessidade para o estrangeiro. Essa festa então era uma grande contagem, uma grande expectativa, 7 semanas, 49 dias, esperando pelo 50º dia, esperando pelo fim de um tempo, guarde isso, de um tempo proposto não pela terra, mas pelos céus. E o judaísmo celebra esta exata contagem neste momento, nesses dias que estamos vivendo. Fazendo um paralelo com o ministério de Jesus, nós celebramos aqui Quaresma e Páscoa, ele celebrou a sua última Páscoa quando inseriu ali a ceia do Senhor com seus discípulos, e era uma quinta-feira quando ele fez isso. Sexta-feira, após o pôr do sol, portanto, quando Jesus seguiu por toda a sua paixão, a sua tristeza, a sua morte, naquele momento o povo estava celebrando esta contagem. Enquanto Jesus, então, pós-Páscoa, enfrentava o início de martírio e depois ressurreição, o povo estava de um outro lado celebrando as primeiras colheitas. Celebrando aquilo que Deus dava, deixando no campo a parte dos estrangeiros e dos necessitados. E estavam contando os dias, porque se a festa era das semanas, ela deveria terminar no 50º dia. Então, quando você vê as narrativas dos evangelistas, que estão descrevendo o que aconteceu após a ressurreição, naquele período, então, de 40 dias de aparições de Jesus após a ressurreição, os discípulos, Israel, não só o povo que morava no território, mas o povo também que morava na Babilônia, em outras regiões, eles estavam todos com isso em mente. Obrigado pela colheita, contaremos os dias, contaremos 49 dias e chegaremos no 50º dia. E uma dessas narrativas, então, dos evangelistas, e aqui nós pensaremos em Lucas, nós aprenderemos sobre um destes momentos. Era o domingo ainda, então, da ressurreição, a contagem já havia iniciado, 2 homens estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, e estavam conversando sobre os últimos acontecimentos. Acontecimentos que não eram algo incomum para eles. Os romanos crucificavam quem eles julgassem criminosos. Então, a crucificação não era algo de novo. O drama era a novidade dos discípulos do Senhor que não conseguiam acreditar que Jesus sofreria e este ter sido crucificado. Não só isso. Naquele domingo de ressurreição já corria o boato. E esses 2 discípulos discutindo, então, o drama do momento. E o Lucas nos diz que diante dessa conversa, dessa caminhada de 11 quilômetros, Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles. E aí começa o primeiro problema do texto. E o primeiro problema do texto é que Lucas nos diz que os olhos destes 2 discípulos foram impedidos de reconhecê-lo. Então eu te pergunto, para começar a reflexão, por que você se aproxima de alguém e não quer que ele saiba que você é você? E não deixando que soubessem que ele era quem era, ele pergunta. Ele faz de que nada sabe. Ele pergunta, o que vocês estão falando? Qual é a conversa? Qual que é o tema? E eles pararam, a Bíblia diz que eles demonstram claramente que eles estavam entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, nós só temos o nome de um, não sabemos o nome do outro, é uma figura anônima, responde para Jesus com uma pergunta. Típica conversa judaica, responder com pergunta.
Você é o único visitante aqui de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Você não ouviu o burburinho da cidade? E Jesus, uma vez mais, como se não soubesse de nada, diz assim: que coisas? O que está acontecendo? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Você não sabe? Este Jesus de Nazaré, era um profeta. Ele era um homem poderoso. Ele tinha obras, as pessoas viram as suas obras. Obras diante de Deus, obras diante do povo. E Jesus ouve isso e Jesus não corrige a metade da verdade desta declaração. A metade da verdade dessa declaração era porque Jesus, sim, era a voz de Deus na terra, era um enviado, mas não só isso. Ele não era só um profeta, ele era mais do que um profeta, ele era o Messias, ele era o Salvador, e quando ele aparece nessa conversa, ele já venceu a morte, ele já tem todo o poder nos céus e na terra, ele já tem um outro status, mas ele vai dando corda na conversa, como se nada ele fosse. Os dois discípulos então continuam a conversa. Olha, então, esse que era profeta, esse que os chefes, os sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para os romanos, pediram a crucificação. E o problema, visitante anônimo, aquele que caminha conosco sem falar quem é, o problema é que nós achávamos que ele traria a redenção. Que ele seria diferente. Diferente de quem? De outras falas, de outros homens, de outros mestres, de outros profetas. Pois todos os profetas, com toda a sua demonstração de poder, morreram. Acabou-se o seu tempo ali e não houve a restauração de Israel. Israel continua sendo ocupado. Israel continua sofrendo a perseguição. Israel continua no drama histórico que vive. Então esses discípulos demonstram claramente a dor em nós, aquilo que nós não gostaríamos de sentir. E ainda mais, hoje é o 3º dia que isso aconteceu. Enquanto celebramos as colheitas, enquanto celebramos o que Deus nos deu, enquanto contamos rumo ao 50º dia, percebemos que a redenção não se manifestou. Jesus, a redenção, guarde isso na sua mente, diante deles, mudo. Não dá uma palavra dizendo: vocês estão enganados, eu estou com você. Eu cheguei, eu venci, eu ressuscitei. Não, Jesus está mudo. E a conversa continua, mais detalhes, mais elementos. Olha, mulheres viram, mulheres nos deram susto, mulheres foram ao sepulcro. Os nossos companheiros, homens, porque não davam muito crédito às mulheres naquela ocasião, eles também atestaram. Sim, ele fala, elas estão dizendo que ele vive. E aí, Jesus começa a responder os porquês. Jesus diz o seguinte: como que vocês custam a entender? Como que vocês demoram para crer em tudo o que já foi dito? Vocês têm as histórias, vocês têm as narrativas, vocês celebram entre vocês, mas na hora que é para você manifestar aquilo que você dizia crer, ou celebrava, ou lia, ou cantava, vocês não entendem nada. E aí ele começa a dizer: não deveria ser assim. Cristo não deveria sofrer antes de entrar na sua glória. E Jesus vai então e começa como se fosse ali um curso de escola bíblica do zero. Ele começa desde Moisés. E quando Lucas está dizendo isso, ele está dizendo, ele começa desde os primeiros livros do Antigo Testamento e ele chega até os profetas. E ele vai explicando para estes dois a história. Vai explicando o que as Escrituras... Abaixa o retorno, por favor, que está quase o microfone aqui. Ele está explicando o que as Escrituras disseram a respeito
dele. Jesus então se deixa bem claro, eu sou a chave, eu sou tudo aquilo que acontecia lá. E gente, é dramático imaginar isso. Porque Jesus não se revela, mas Jesus aponta para o erro. Vocês têm a palavra, mas não entendem. Vocês têm a palavra, mas não creem. Se crescem, seria o bastante para nessa hora todo mundo entender o que aconteceu. A conversa continua, são 11 quilômetros, Jesus então faz com que vai continuar a sua caminhada, mas ele, seguindo a tradição da hospitalidade daquela região, diz essa linda frase: fique conosco. A noite já vem, o dia está findando, a gente já caminhou bastante, e Jesus entra para ficar com eles. E naquele momento, então, com certeza se assentaram ali no chão. Jesus pega o pão, Jesus dá graças pelo pão, aquilo que ele fez um pouquinho antes de morrer, Jesus faz logo depois que ressuscita. O pão da comunhão, o pão que aproxima, o sentar juntos, dá graças por eles e dá àqueles 2 novos amigos. E aí vem o segundo grande problema do texto. Porque os olhos deles nessa hora, nesse momento, foram abertos. Nessa hora do pão, do aconchego, eles perceberam. E na hora que eles perceberam, não deu tempo nem de dar o abraço. A Bíblia diz que Jesus desapareceu da vista deles. E aí um olha para o outro e diz, mas os nossos corações estavam realmente ardendo. Quando ele falava no caminho, e falava o que no caminho? Nós fazíamos para ele, dávamos para ele um update do que aconteceu nos últimos dias. E ele nos expunha as Escrituras. Nós não sentimos algo dentro da gente, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Então esses discípulos que haviam caminhado esses 11 quilômetros, voltam mais 11 quilômetros. Talvez esse foi o início da meia maratona. E voltam e chegam aos discípulos, do silêncio à revelação, e diz para eles, sim, 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 Jesus ressuscitou. Esse texto me incomoda e me traz aflições enormes e me traz grandes esperanças. As aflições eu deixo em 2 perguntas. Por que Jesus se aproxima sem revelar quem ele é e o que faz? Antes ele tinha uma certa reserva, ele falava por parábolas, ele dava um jeito, alguns vão ouvir, outros não, alguns vão entender, outros não. Seguia aquela métrica de ouça o que o Espírito diz das igrejas, ou aquela métrica de quem tem ouvidos ouça. Alguns ouviram, outros não, e ele parecia não estar muito preocupado, porque tinha uma missão em andamento. Mas chega nessa hora, tudo já aconteceu, ele já venceu, ele já ressuscitou, é o grande momento de dizer, sou eu mesmo. Por que ele se aproxima sem se revelar? Por que Jesus, escute isso, deixa os seus discípulos tirarem conclusões erradas? É um período, mas ele deixa. Ele deixa falar meia verdade sobre o profeta, ele faz com que não entende nada, ele faz com que não tem nada a ver com a história, ele faz que estão falando de outra pessoa, não dele. Parece que literalmente ele está ali escondido, não querendo se mostrar, e talvez a resposta seja a mesma do porquê Deus endureceu o coração do faraó e falou para Moisés, vai lá e fala para ele dizer, deixa o meu povo ir, deixa todo mundo sair, vai lá, mas eu não vou deixar. Você vai falar, mas eu não vou deixar. Vai lá e fale, faraó, liberte o povo. Mas eu já estou te dizendo, Moisés, você vai dizer tudo isso. E eu estou travando o coração dele para ele dizer não para você. Talvez a resposta seja, porque Deus permitiu Abraão esperar por 25 anos, atormentando esse homem, tormento. A não ser que você goste de esperar 25 anos por algo.
Você acorde e fala, continuo esperando por aquilo que eu não tenho, estou super feliz, 25 anos de espera, e de tempos em tempos ele aparecia e fala, meu filho, meu servo Abraão, olhe para a areia do mar, para as estrelas, contemple o incontável, assim será a sua descendência. E ele está lá dormindo no final do dia, dizendo, nenhum filho eu tenho, e esse Deus me atormenta com a fala de que eu terei incontáveis. Talvez o porquê Jesus fez isso, é porque ele também fez Isaac esperar por 20 anos, por também um filho que ele queria. A Bíblia diz em um verso, Isaac não podia ter filhos, ele e sua esposa não podiam ter filhos, e oraram. Legal, um verso. No verso seguinte, e Deus deu. E Deus resolveu o problema. Só que o problema aí, de um verso para o outro, tem 20 anos. 20 anos. Por que falar que vai dar uma continuidade e na hora que ele está lá desesperado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 20º, ele não fala nada, ele não faz nada. Aí você chega em Jacó para piorar a tua situação e a minha. Jacó espera a vida inteira. Jacó espera a vida inteira, é de espera de mulher, espera de casamento, espera de quem ama, espera da terra, espera de prosperidade. Depois que ele acha que está tudo legal, volta, tudo começa de novo na estaca zero, volta lá e vai para a terra de novo. Tudo bem, agora você é 2 bandos, mas você continua esperando, ao ponto de quando ele morre, ele fala, eu esperei, e vou morrer aonde eu não quis, que eu vou morrer no Egito. Então, já que eu esperei e continuo crendo, leve o meu corpo para ser enterrado lá, porque até morto eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que eu ainda espero. Talvez, e isso é o que me parece, que a fé então é o caminho insubstituível do justo, eu gostando ou não. A fé é o caminho sem chão, que nos leva a flutuar sustentados pelo Pai, e este não nos deixa vê-lo, em muitas ocasiões. É o convite da fé, esse convite da fé geralmente contraria a razão, contraria as expectativas, contraria os nossos desejos. De modo que a fé requerida é o único caminho que pode nutrir a nossa espiritualidade, a fim de que eu creia durante as esperas e eu creia durante as frustrações. E essa fé me remete você para as Escrituras. Te remete para os Evangelhos. Essa fé nos remete para a palavra de Deus, e através do meu contato, porque esta sim está diante de mim, esta eu sei quem é o nome, quem é que fala, o que diz, eu me afundo nela e ela nutre a minha alma. Ela começa a me fortalecer para que eu tenha chances de ir além da razão, além do racional, além das últimas notícias de Jerusalém, como viveram aqueles dois. Além dos eventos, além da causa e efeito. Mas isso, claro, irmãos, isto não é fácil. Isso é confuso. Isso é difícil de encarar. Porque mesmo assim, há um outro componente, que você pode dizer, sim, se eles tivessem plena ciência das Escrituras e dos profetas, porque essa foi a exortação de Jesus, mas além disso, eles foram impedidos de reconhecer a Cristo. E aí parece que um caminho sem saída. Se eu não entendo, eu preciso entender. Legal, isso é fácil. Você consegue fazer o que você entende. Mas e se você entende e Deus não deixa você entender? E aí vem a pergunta, por quê? E a resposta eu acho que é, porque Ele quis.
Assim Ele faz. Assim Ele faz para que creiamos além da medida que nós possuímos. Eu tenho uma medida de fé e essa medida eu creio que Deus quer que ela cresça. Então Ele me coloca nesses porque sim, porque não, e a minha medida cresce. E quando a minha medida cresce, eu começo a enxergar além das últimas notícias. E essa medida cresce numa dimensão minha, é numa dimensão pessoal, é a minha caminhada, é a minha experiência, é a sua experiência. Por isso que crescer com a fé do outro é meninice. É bom para ser o pano de fundo. É bom para entendermos que Deus continua fazendo. É bom porque enche a nossa alma de incentivo. Mas é a sua que tem que crescer, não a dele. É por isso que você vê milhares e milhares de mensagens, de grandes gestos de pessoas que fizeram isso, que fizeram aquilo. E isso nos inspira, isso é bom. Mas o problema é quando, para quem deve inspirar é você. O problema é quando isso inverte, é você que está vivendo o drama para inspirar o outro. Então essa medida é minha, ela é única, ela é da minha história e Deus está ali olhando para ver as minhas reações, me ajudando para adquirir a minha compreensão, o meu caminhar. Dessa forma eu cresço, dessa forma eu retenho o que Paulo chamou das marcas de Cristo em mim. Ele escreveu aos Gálatas: longe de mim de gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde agora que ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quais são as marcas do Senhor Jesus? Aquele que viveu, que enfrentou, que sofreu e que venceu. Meus irmãos, mesmo nos impedindo de ver tudo o que está acontecendo, mesmo Deus nos impedindo de entender tudo o que acontece, tudo o que irá acontecer, a sua aparição naqueles dias de contagem de gratidão por colheita, junto com o mix de tristeza de quem perdeu o mestre, aquele caminho de Emaús nos ensina, escute isso com atenção. Talvez o seu dia hoje seja bom e você está doido com as risadas da alegria que a vida nos dá, mas eu te garanto, que o Deus que quer trabalhar a sua fé como trabalha a minha, nos coloca todos nessa estrada de Emaús, a todos. E o primeiro ponto que nós aprendemos é: Jesus caminha conosco mesmo quando não o reconhecemos. Reconhecer a Jesus não é fundamental em todo o tempo, porque se fosse, ele chegaria dizendo: sou Jesus, alegre-se, sorria, vencemos. Dê o abraço da vitória, mas ele não faz isso. Na sua primeira aparição, a sua primeira mensagem é: eu estou com você, mas não importa se você não reconhece. É quando nós nos sentimos frios. É quando nós nos sentimos que parece que eu oro, mas a oração não move nada. Eu canto, mas não sinto nada. Eu faço e nada acontece. Na primeira aparição dele, ele nos informa que parece que assim é melhor para começar. Segundo, Jesus fala conosco mesmo quando nós não percebemos que ele é quem fala. A voz é dele, o poder é dele, a manifestação é dele, nós não entendemos nada, não ouvimos nada, mas ele está a falar. Em Emaús nós aprendemos que ele fala. Ele fala e faz com que não está entendendo o que você está perguntando ou o que você está respondendo para ele, mas ele continua a falar como se desse ali mais um food for thought. Mas comida para o seu pensamento. Ele vai jogando, ele vai te ouvindo, como um terapeuta que escuta como se nada soubesse sobre os dramas humanos. E ele vai falando: fala mais. E não só ele fala, mas ele também escuta. Mas isso não significa que ele responde automaticamente. Terceiro, Jesus ouve o nosso convite, Jesus fica conosco.
mesmo quando a gente convida, sem saber que é Ele. Quantas vezes eu sou visitado por Jesus através de você? E quantas vezes você foi visitado por Jesus através do seu próximo? Quantas vezes Jesus pega a boca de alguém e fala, e você fala, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Essa manhã Jesus falou comigo através, não foi nem da boca, foi da mensagem de um irmão. E às vezes também o capeta fala na tua boca e na minha, não tenha dúvida. E eu não sei que é Ele que está comigo, e eu não sei que é Ele que eu estou diante de todo o poder, e Ele coloca a manifestação dEle através de gente, através do ar em movimento, através das situações, através de um olhar para uma flor que me comunica que eu sou pequeno demais e o autor da criação grande demais. E eu levo essa flor para casa e fico olhando aquela flor sem saber que aquilo é a própria manifestação de Jesus nas minhas mãos. Quarto, Jesus se revela também na singeleza da comunhão do pão, no repartir o pão, no abrir espaço para comer juntos. Comer juntos. Jesus se revela e desaparece para Emaús, e mais tarde você vai descobrir que quando Jesus vai curar a alma de Pedro, vai ser uma vez dizendo, tem peixe e pão. Tem peixe e pão. Quinto, Jesus caminha, Jesus fala, Jesus ouve, Jesus atende, Jesus reparte o pão e se ausenta. E por que Ele faz tudo isso? Porque o justo só tem um caminho para viver. O justo foi chamado para viver pela fé. Ele nos faz, então, Jesus, arder os nossos corações com as suas palavras. Ele traz à memória a explicação das Escrituras. Ele diz, eu sou a chave que abre o texto. Ou eu sou a sombra que o texto se referia. Eu sou a imagem concreta da lei, dos profetas, dos dramas, dos escritos, das poesias, das tristezas. Eu sou tudo. Eu sou o Cristo vivo. Portanto, Ele nos remete, escreva isso no teu coração. Ele nos remete a ler, a crer e a esperar. Se você fracassar na sua leitura e na sua crença, não vai ter como esperar de maneira saudável. Se você permanecer firme na sua leitura, e lutando com a sua crença e descrença, e não há problema nisso, não há problema em dizer, Deus, eu sou um homem de pequena fé, ajuda-me, não há problema nisso. O pior é o problema, é quando eu faço que sou um super crente, sendo a falência da fé. Então, quando eu mantenho a leitura, eu vou bebendo, porque os dramas continuam, e eu vou bebendo mais, e os outros dramas, e eu vou buscando luz para o meu caminho, eu vou buscando água viva, eu vou buscando pão para a minha alma, eu vou buscando. Eu saio do quadro de Deus não fala comigo. Talvez Deus não está falando com você, porque você não dá tempo para Ele falar, você não busca. Em 66 livros que Ele deixou sua fala para nós. Mas nós queremos que Ele encontre-nos no caminho e diga, cheguei, sou Jesus, no estilo
gênio da lâmpada e diga, faça o seu pedido. E ele fala, eu já deixei o que é para você ler, eu já deixei a luta da crença, e eu te digo, espere, espere. Seja na alegria, na dor ou na tristeza. Seja diante das grandes vitórias. Seja diante do incerto ou do plano em ação. Seja diante do destruído ou do que está sendo construindo, e quando construímos, nos alegramos. Seja em qualquer momento, você e eu jamais estaremos sozinhos. Essa é a promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olhemos para as Escrituras, tenhamos fé e esperemos nele, somente nele. Nós vamos cantar essa canção como uma declaração de fé. Eu sei que estás comigo. Faz dela a sua oração, faz dela o seu clamor. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar. Ele te conhece e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas, oh, aleluia. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Sim, Senhor, nós te clamamos, grava em nosso coração esta certeza absoluta, em nome de Jesus. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Bem forte, declaremos. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei, eu sei, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Vamos dar as mãos todos juntos e vamos orar. Pode fechar o corredor, vamos em unidade, em unidade. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos chamados para quando um sofre, todos sofremos juntos. Nós somos chamados para quando um sorri, que todos juntos possamos nos alegrar.
Foi por isso que hoje nos alegramos com a vida do Luiz. Porque o Senhor estava com você no hospital e te trouxe aqui. O Senhor que diante de notícias ruins de médicos fala, sou eu quem mando e eu quero que seja assim. O Senhor que nos faz enfrentar vales da sombra da morte, mas também diz, eu sou o pastor da sua alma. E ainda que vande por esses vales, eu estarei contigo. É o Senhor quem nos consola. Levante a sua voz e comece a falar com Ele. Comece a dizer para Ele, Senhor, é isso que eu clamo. É isso que eu não sinto a Tua presença, é nisso que eu ando triste, é nisso que eu me sinto completamente abalado. Fale para Ele. E se você crê que não tem nada para pedir, peça por tantos que nesse exato momento se sentem dessa forma. Em nome de Jesus, Pai, nós diante de Ti estamos e clamamos pelo Teu poder. O Teu poder que pode sim, Senhor, trazer tudo o que precisamos e carecemos. Mas nós queremos olhar hoje, nesta manhã, para o ensino de Emaús e uma vez mais pedir, renova a nossa fé. Porque o Senhor controla as suas manifestações, o seu querer, o seu tratamento individualizado com cada um de nós, a fim de que cresçamos na crença do Deus que nos salvou. Oh Senhor, e quando estivermos diante de Ti, não sabermos que é o Senhor. Quando estivermos diante da Tua voz sem conseguir ouvir, quando estiver, Senhor, ali repartindo um momento contigo, e o Senhor estiver só nos ouvindo e acharmos que o Senhor nada fala, que é um silêncio. Oh Senhor, leva-nos rapidamente para o pão da comunhão, para que nesse momento nós possamos sentir, é o Senhor que conosco está. E ajude-nos assim, vencer a aflição e o mal de cada dia, na esperança de que o Senhor está sempre conosco. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele. Glória ao Teu nome. Aleluia. Abrace os seus irmãos. Diga para ele, firme, o Senhor está com você. Firme, o Senhor conosco está. Firme, Ele não nos abandonará jamais. Aleluia, aleluia. Glória ao nome dEle. Depois que você se abraçar, pode se assentar.